Aprender a tabuada através das estratégias de cálculo mental. Bom, baseei-me no documento sobre cálculo mental que vocês têm na Dropbox, retirei alguns exemplos de possíveis estratégias de cálculo mental associadas à multiplicação e divisão. Marquei a vermelho aqueles que considero mais interessantes e que gostaria que vocês fixassem, porque vos ajudam a perceber também a dinâmica que tivemos a falar sobre as propriedades da multiplicação. Portanto, temos exemplos de decomposição, temos exemplos em que utilizamos a propriedade comutativa, temos exemplos em que utilizamos a propriedade associativa, temos exemplos em que utilizamos a substituição. Aqui a ideia é substituir uma multiplicação por uma divisão, substituir a multiplicação por uma composição de multiplicações e subtrações, salvo erro. Depois temos exemplos que estão associados à decomposição e à substituição. No exemplo de cima, multiplicar por um número mais fácil e subtrair ou adicionar o fator que está mais ou menos. É um exemplo que não é assim muito fácil no início, mas depois percebe-se. 45 vezes 9 é o mesmo 45 vezes 10 menos 45. Estou a multiplicar mais uma vez do que devia e, portanto, subtraio. Ou o contrário, se eu multiplico, posso multiplicar menos uma vez e depois somar 45. Fatorizar o divisor, agora passando para a divisão, nós podemos fatorizar o divisor em vários fatores iguais. Dividir 150 por 2, primeiro divido por 2 e depois divido por 2 a seguir. Depois temos no slide seguinte recorrer à operação inversa. 21 dividido por 3 é igual a 7. Bom, é o mesmo que 7 vezes 3, 21. Na verdade é isto que nós fazemos mentalmente, porque nós decoramos a tabuada e não decoramos uma tabela que tenha a divisão, se bem que quando nós pensamos em 21 por 3 já sabemos que é 7. Aqueles que estão mais treinados não precisam de ir pensar que 7 vezes 3 é 21, mas confirmam sempre que 7 vezes 3 é 21 e por isso que 21 dividido por 3 é 7. E recorrendo às subtrações sucessivas, já vimos este exemplo. E depois temos aqui mais dois exemplos no slide seguinte, em que temos a decomposição do dividendo e a decomposição do divisor. Ora, a decomposição do divisor está com uma cruz, significa que não pode ser feita, não é uma propriedade, e a decomposição do dividendo é, no fundo, tornar o dividendo mais simples e fazer a divisão por passos. O exemplo que está no slide é 249. Ora, eu divido primeiro 240 e depois é que eu divido o 9. E se eu fizer a divisão primeiro 240 e depois a divisão por 9, é mais simples. No slide seguinte tenho uma breve explicação de alguns exemplos em que esta propriedade se utiliza. Vou-vos falar do 2, no exemplo 2, 27 a dividir por 2 é o mesmo que 26 a dividir por 2 mais 1 a dividir por 2, obviamente que é igual a 13 mais 1 meio, que é 13,5. E falo-vos, por exemplo, do número 3, 45 a dividir por 3 é o mesmo que 30 a dividir por 3 mais 15 a dividir por 3, que é igual a 10 mais 5, que é igual a 15. Reparem como conhecer esta propriedade é importante também para rapidamente conseguir fazer divisões mentalmente. Já não se pode fazer o mesmo se fizer a decomposição do divisor. Portanto, pode-se decompor o dividendo, mas não se pode compor o divisor, como atesta o exemplo no topo do slide. 46 a dividir por 4 não é igual a 46 a dividir por 2, mais 46 a dividir por 2.
Portanto, diz-se que a divisão goza da distributiva à esquerda e não à direita. Falemos agora na divisão e na multiplicação sem utilizar o algoritmo tradicional. E comecemos pela multiplicação. Olhando para o slide, o que nós vemos é 3 formas de realizar a multiplicação. Na vertical, a primeira tem aquilo que se convenciona ser o algoritmo tradicional e as outras duas há uma forma diferente de pensar. Reparem que a operação é complexa, tem números bastante grandes, mas serve para mostrar as diferenças entre as diferentes estratégias utilizadas. Na primeira, utilizamos aquela que é habitual, multiplicamos 4 por 1364, o 4 vezes 4 dá 8, 4 vezes 4 dá 16 e vai 1, 4 vezes 6 dá 24 e 1, 5 e vão 2, 4 vezes 3, 12 e 2, 14 e vai 1, 4 vezes 1, 4 e 1, 5. 5.456. Depois multiplicamos o 3, não esquecendo o tracinho. E a ideia do tracinho tem a ver com o facto de nós, este 3 que estamos a multiplicar agora, é uma dezena. Olhando agora para o segundo exemplo, verificamos que a estratégia é bem diferente. Porque quando multiplicamos 4 vezes 4, representamos o número 16. E, no fundo, o que estamos a fazer é aquilo que fazíamos no primeiro exemplo, só que não fazemos, não registamos um lá num canto, representamos o número todo e deixamos lá ficar. Depois de multiplicarmos 4 por 4, precisamos de multiplicar 4 por 6, mas multiplicar 4 por 6 é, na verdade, multiplicar 4 por 60. Então, 4 vezes 6 é 24, 4 vezes 60 é 240 e registamos o número 240. Se olharem agora para o 3, que é o número que vem a seguir, corresponde a 3 centenas, a 300. Na verdade, estamos a multiplicar 4 por 300 e não 4 por 3 e representamos o número 1200. Ora, fazendo este processo para cada um dos números que estão em baixo, no fator que está em baixo na multiplicação, o que verificamos é que obtemos aqueles números todos e somando no fim obtemos o resultado. É mais difícil, mas tem uma vantagem, permite que os alunos, quando realizam esta operação, permitam perceber o que é que estão a fazer. Na verdade, quando estão a multiplicar o 200, reparem, os números multiplicam 200 por 4, dá 800. Reparem onde está o 800, na coluna. Depois multiplicam 200 por 60, já não dá 200 por 60, dá 12.000. Ok? Pronto. Se olharem agora para a coluna final, é muito parecida com aquilo que foi feito na coluna, portanto, no processo que está representado no meio do slide, só que agora a ordem varia. Eu começo por multiplicar 200 por 1300 e 200 por 1300 dá 260.000 e eu registro os 260.000. Depois multiplico muito provavelmente 200 por 64 e 200 por 64 dá 12.800. Ora, o que eu faço no fundo é ir buscar aqueles produtos que aparentemente para mim são mais simples de fazer mentalmente e depois vou adicionando passo a passo até chegar ao resultado final. Olhando para este slide, torna-se um pouco mais claro as estratégias que utilizei no outro exemplo. É um número mais pequeno, aquele exemplo anterior era um pouco maior, para vocês perceberem que de facto se pode, mesmo para produtos que envolvam números grandes, efetuar daquela forma o cálculo da multiplicação.
Neste exemplo, 23 vezes 125, verificamos que primeiro multiplicamos o 3 vezes 125, no segundo linha temos o 20 vezes 100 e depois finalmente temos o 20 vezes 25. Reparem que aqui há uma liberdade grande para colocar aquilo que são os produtos que eu preciso para fazer o cálculo todo. Na verdade, eu decomponho esta operação e utilizo a propriedade distributiva 125 vezes 23. No fundo, o que eu estou a dizer é o mesmo que 3 vezes 125 mais 20 vezes 125. Desculpem, 125 vezes 23 é igual a 3 vezes 125 mais 20 vezes 100 mais 20 vezes 25. Não é muito... Para quem está habituado a fazer a operação sempre da mesma maneira, utilizando o algoritmo tradicional, não é muito evidente que isto resulte, mas para os alunos que aprendem desde cedo a utilizar formas diferentes de pensar, levando-os a trabalhar esta decomposição dos números, para eles torna-se evidente estas estratégias de cálculo.